Olá, galera! Há uma questão dentro da técnica do Meridilogum que gera dúvidas em muitas pessoas. O 17º Búzios, que representa Oxeotura, Exu. E aí as pessoas questionam, pois o Odu Oxeturá é o 248º na ordem genealógica. Como pode ele ser o 17º na técnica do Meridilogum? Para quem ainda não me conhece, permita-me me apresentar. Eu sou sacerdotisa Tatiana de Oiá e convido vocês a se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar, a fim de me ajudar a alcançar ainda mais pessoas. No momento, minha meta é pequena, 100 inscritos, para que eu possa fazer lives. Conto com vocês e desde já gratidão. Hoje eu vou abordar essa questão do 17º. Aqui na técnica do Meridilogum, não estou referindo ao Odu Oxeturá, mas estou falando do Exu Oxetura, que também traz o título de Odixá Ebó, que quer dizer o carregador do Ebó, do Aie para o Orum, também conhecido como Akin Osso, que quer dizer o grande mago, grande feiticeiro. Ele é aquele que faz o ebó dar certo. Convido vocês a vir de Pense Comigo e entender melhor a história de Oxeturá. Olodumare colocou sobre a terra 400 irumolés. São as divindades que não pisaram no solo terrestre. À direita, 200 orixás eborais à esquerda, e ordenou que todas as questões deveriam ser consultadas a Orúmila através do sistema de Ifá. Olodumare enviou os 16 Odus Meiji, os Olodus, ao mundo para que eles fertilizassem e estabelecessem a terra, colocando em prática os ensinamentos recebidos do Criador e transmitidos por Orúmila. Com esses ensinamentos, os Odus tiveram a missão de instalar os pilares de fundação que sustentaria a terra. Isto feito, poderia existir neste mundo os orixás e todos os seres humanos. Quando chegaram, tiveram que estabelecer primeiramente a floresta Ibo, abrindo nela uma clareira que seria consagrada a Oro, Ibo-Oro, local de adoração na floresta. Oro é como se fosse poder. Sem Oro nada é feito. Oro é reza, é a palavra. A segunda clareira seria para Egum, o Ibo-Egum, também chamada de Ibo-Opá ou Ibo-Ibali, onde seria cultuado e resolvido os assuntos relativos a Egum, toda a parte de magia relacionada a ancestre. A terceira clareira seria para o Odu Ifá, o Ibo Ifá, onde todos os Odus iriam cultuar o oráculo de Ifá. A quarta clareira seria implantada para os orixás, o Ibo-Orixá, local de adoração e oferenda aos orixás. Olodumare ensinou também aos Odus como resolver também os locais de assentamentos e adorações, os Ojubós, e como deveria ser feitas as oferendas para que não houvesse mortes prematuras, nem esterilidade, infecundidade, perdas, vida paupérrimas, doenças sem razão, enfim, nada de mal ou destrutivo se abatesse sobre os homens e sobre a terra. Lembramos que Orúmila sempre foi o administrador principal entre Olodumare e os 16 Odus. O pequeno grande sábio, com a sua inteligência e sabedoria, ajudava o Criador em todas as tarefas de formação da terra. Depois de algum tempo, muitas situações se resolviam positivamente. Por exemplo, se alguém estivesse doente, ele consultava Orúmila para saber se Egum poderia salvá-lo. Com a resposta afirmativa,
o doente seria conduzido ao Iborô ou Ibo-Ibale, e então um ebó era feito ou uma oferenda para Egungun. Se houvesse uma mulher estéril, deveria consultar por Ifá, a Orúmila, para que indicasse um ebó e uma infusão de folhas e raízes, contendo um axé de Iamim, para que a mulher bebesse e se tornasse fértil. Se alguém estivesse levando uma vida miserável demais, Orúmila informaria a respeito. Poderia ser que Orô estivesse associada à sua própria entidade criadora. Orúmila diria à pessoa que Orô deveria ser adorado e o homem seria levado à floresta de Orô. Os Odus seguiram essa prática por muito tempo. Enquanto isso, inúmeras oferendas e inúmeros ebós eram realizados sem que, em nenhuma reunião ou encontro, fosse repartido ou compartilhado com o poder feminino, representado pela Iamim. Esse desrespeito e abandono, e principalmente o fato dos Odus não darem a devida importância a Iá, lhes trariam sérios problemas. A indignação da Iamim foi extremamente profunda e contundente. Ela lançou sobre todos e tudo o seu axé negativo, fazendo com que todos os objetivos e propósitos se tornassem absolutamente contrários. Se os pedidos encaminhados eram para que alguém não morrer, o doente morria. Se o pedido solicitava a morte de alguém, este alguém sobrevivia. Se o pedido era para a mãe parir um filho, ela ficava totalmente estéril. A vingança do poder feminino estava instalada. Tudo o que ocorria ultrapassava a compreensão e a capacidade de solução que os Odus possuía. Eles já tinham aplicado todos os conhecimentos e não conseguia reverter a situação. Resolveram então reunir-se no Ibo e, por meio do Opelê e dos Iquins, consultar a Orúmila. Contudo, as caídas dos Iquins e do Opelê negaram-se a responder qualquer coisa sobre os problemas que estavam ocorrendo. Preocupados e intrigados, os Odus, mesmo assim, ainda receberam por Ifá a instrução que deveriam ir a Orum e conversar com Orúmila. Chegando no Orum, os Odus encontraram Orúmila e este tomou consciência da situação. Pediu aos Odus que o deixassem sozinho e depois partiu vagando pelo céu para encontrar Olodumare. Neste momento, Orúmila já pressentia que algo de profundo estava por ocorrer, isto é, a necessidade de uma nova situação surgir, a 17ª figura. Depois de muito vagar, Orúmila encontra Olodumare, que estava ao lado do poder de Exu. Presuma-se que Orúmila encontrou Deus, Olodumare, em sua face esquerda, Exu. Imagina-se que Orúmila viu o lado que castiga do Criador. Olodumare disse que, devido à desobediência dos Odus e também do mau comportamento, ele não poderia interferir e recomenda que os Odus voltem à terra e peça desculpas a Iamim. Orúmila voltou e falou para os Odus que eles deveriam tentar obter o perdão de Iamim. Deveriam reverenciá-la e convidá-la para participar dos encontros, dos ebós, das oferendas, das reuniões. Os Odus obedeceram, mas não obtiveram êxito. Iamim, inflexível, não aceitava pedido algum de desculpas. Um a um, os Odus tentaram de tudo para reverter a dura posição da representante do poder ancestre feminino. Ela continuava magoada e com seu orgulho muito ferido.
apesar das referidas súplicas de desculpa dos Odus. Após 7 dias, os Odus já estavam cansados e quase desistindo, quando surgiu uma possibilidade de reverter a difícil situação. Ela disse que se os Odus, com os seus axés, conseguissem fazê-la engravidar e parir um ser masculino, a situação estaria contornada. Todavia, teria que aceitar este ser em todas as reuniões, ebós e oferendas. Ele funcionaria como um representante presente dela e a mim entre os Odus. Mas se o ser que ela parisse fosse feminino, aí tudo estaria arrasado, pois ela jamais perdoaria os Odus, espalhando ainda mais pedaços de seu axé negativo sobre tudo e sobre todos, pondo fim, inclusive, na própria terra. Sem outra escolha, os Odus aceitaram o desafio e pediram a ajuda de Orúmila. Além desta, solicitaram a ajuda dos orixás, que também deveriam lançar os axés propiciatórios para a criança ser um homem. Um a um lançava sobre a cabeça de Yamin todos os axés diariamente e os outros diziam: "Tô, assim seja." Até o dia do parto, o ritual foi repetido. Chegou então um grande dia e a criança nasceu. Todos queriam saber o sexo, mas a mãe não permitiu. Disse que só depois de 9 dias o sexo seria revelado e a criança seria apresentada, pois enquanto o umbigo não caísse, o nome também não seria dado. Após os 9 dias, Yamin mostrou o filho a todos e, para a felicidade geral, era menino. Era um homem, o filho varão. Foi colocado das mãos de Orixalá, que assim que viu que era menino, gritou: "Muso, Muso, viva, viva!" Todos os orixás e todos os Odus seguraram o menino, quando alguém entre eles questionou: "Qual nome receberá a criança?" Orixalá falou que tinha sido os orixás que conseguiram com o seu axé que a criança fosse menino. Então o pequeno deveria chamar-se Axé Tauá, o poder ele nos trouxe. Houve contestação de todos os Odus, pois estes chamavam a si a principal parcela de sucesso na tarefa de lançar os axés propiciatórios que conseguiram fazer a criança ser menino. Resolveram levar o menino para que fosse consultado por Ifá. Assim ficaria definido qual ou quais Odus seriam responsáveis pelo destino do menino. Orúmila revela então que o menino deveria chamar-se Oxetura, pois tinha sido os Odus Oxê e Otura que tinha propiciado caminhos para que aquele ser vivesse na terra. Após o batismo do menino ao grupo dos 16 Odus, este grupo passou a ter 17 figuras. Se uma mulher estéril queria um filho, como por um encanto filho ela teria. Os pedidos passaram a ser atendidos. Enquanto isso, a Yamin, satisfeita em parte, orgulhava-se do filho varão. Resolveu chamá-lo de Akin Osso, o poder mago, o homem dotado de grande poder natural. Os Odus também passaram a chamá-lo de Akin Osso. Em todas as reuniões, decisões, trabalhos, ebós e oferenda, os Odus tinham que levar o menino, que agora fazia parte do grupo. Ele era a 17ª figura. Apesar de imposta ao grupo dos 16 Odus, eles não aceitavam completamente. Eram, sim, obrigados pelo pacto feito a conviver com Oxetura. Mais uma vez, a autoconfiança e até certa rebeldia dos Odus, como na fase que ignoravam a Yamin,
fez os Odus ter comportamento parecido com Oxetura. A situação voltou a ficar incontrolável. Uma grande seca se abateu sobre a terra. Presuma-se que os Odus, apesar de levarem Oxetura para os trabalhos, não o aceitavam. Ele não tinha mostrado para o que veio. A seca tudo destruía. Os animais morriam. As folhas secavam. Os rios desapareciam. Não chovia havia 3 anos e até o orvalho desaparecera. Os Odus, apavorados, consultaram Orúmila e receberam a informação por Ifá que em um grande ebó deveria ser feito e oferecido ao Olodumare para que este tivesse misericórdia da terra. Este ebó era constituído de vários animais, pássaros, frutas, comidas, ovos, 16 panos crus, folhas de Ifá e 16 quartinhas com epô. Quando a oferenda ficou pronta, o Odu Obê foi o primeiro a tentar levar o ebó do Aie para o Orum. Não conseguiu. No dia seguinte, Odu Oieco tentou e não obteve êxito. Depois, Iori, Odi e Irosso, e assim até o 16º. Todos fracassaram. As portas do Orum não se abriram para nenhum deles. Estavam pesados de tanta comida e bebidas, astralmente pesados. Não rompia da terra para o céu. Decidiram então que a 17ª figura, Oxetura, deveria tentar. Falaram com ele, mas ele, astutamente, a princípio, recusou e disse que não estava bem naquele momento. Sozinho, Aquinhoço, Oxetura, foi ao Ibo consultar Ifá para tentar saber de Orúmila como proceder. Por Ifá, obteve a informação que deveria fazer um ebó antes de levar a grande oferenda. Foi informado também que no caminho surgiria uma anciã e que esta deveria ser bem tratada. Orúmila disse também se Oxetura obtesse êxito, gozaria de prestígio e respeito para sempre entre todos os Odus e todos da terra. Oxetura preparou-se para fazer o ebó e no caminho encontrou a referida anciã. Ela dirigiu-se a ele e disse: Aquinhoço, onde você vai? Ouvi rumores sobre as tentativas dos Odus de levar o grande ebó para o Olodumare. Você tem alguma coisa para mim? Disse ela. Oxetura deu-lhe alguns búzios. Agradecida, ela falou que há dias não tinha nada para comer. Perguntou a ele: Você tomou alimentos hoje? Como a resposta foi positiva, ela disse: Então, não tente hoje. Faça jejum e tente amanhã. Despediram-se e Oxetura não percebeu que aquela anciã era a própria mãe, Iamim, disfarçada naquela velha maltrapilha. Ao encontrar os Odus, ele omitiu a tática que iria utilizar, somente dizendo que sua tentativa seria feita outro dia. Chegando ao local das oferendas, em completo jejum, o Odubó, Ebó, ele encontrara a presença de Exu. Assim que ele começa a arriar o grande ebó, é sugado com um presente e rompe do Aie para o Orum. As portas do céu já estavam abertas. Ao encontrar Oxetura, que se estremecia todo, Olodumare disse: você viu quando choveu pela última vez na terra? Pergunto-lhe se o mundo não foi destruído. O que ainda existe? Oxetura não consegue nem falar. Olodumare, percebendo o comportamento de Oxetura, apanhou um axé mágico valioso no Orum e de fundamental importância na terra. Esse axé era bastões energéticos feitos de chuva. A instrução era para que Oxetura voltasse para a terra de posse dos bastões e assim feito,
Quando ele chega a romper a atmosfera terrestre, os bastões encantados são lançados e repletos de axé, que imediatamente culminaria com a salvação da terra. Ouvia-se de longe trovões e via-se os raios anunciando a chegada da chuva, remetida por Olodumare e trazida por Oxetura, aquele que tinha sido o carregador, o transportador do grande ebó. Assim, Oxetura chegou à terra e viu em primeiro lugar uma plantação de quiabo. Viu uma plantação de feijão, viu uma plantação de milho, inhame, abóbora, dendezeiro, todos florindo. Viu as folhas brotarem, o verde voltar. Além dos 16 ou dos abais, todos saudavam e aclamavam Oxeturá. Os odus, os homens, se curvavam perante ele. Até um cavalo ele ganhou, sinal de nobreza. Oxetura foi coberto de presentes, todos que ele fosse, queria que ele fosse o portador de suas oferendas, pois ele tinha obtido êxito de transportar o ebó para o Olodumare, a qual todos falharam. Desde esse dia, ele ganhou o título de Ejissé-Ebó, o transportador do ebó. Ficou também estabelecido por todos os odus e os orixás que qualquer trabalho ou oferenda a ser feita, em primeiro lugar deve ser comunicado a Oxetura. A quem é algo lhe é ofertado, pois ele dividirá com seu pai, Exu Odará. Entende-se que Exu Odará seja o lado esquerdo de Deus, e Exu é o representante de Exu Odará na terra. Desde então, nenhum Odu ou Orixá aceitaria oferenda alguma sem que antes tivesse sido agradado, lembrado e respeitado o transportador, o portador do ebó, Oxetura. Consequentemente, Oxetura passou a dividir tudo o que recebia com Exu Odará, seu pai, seu criador, ou seja, o lado esquerdo de Deus. A forma de Exu no Orum é Exu Odará, enquanto aqui na terra, Oxetura é o próprio Exu, assim como Elebara. Também são formas de Exu na terra, também podemos chamá-lo de Exu Elebó, o proprietário, o que controla e regula o ebó. Exu é inclusive conhecido como Eleru, senhor do Eru, carrego ritual. Exu é, portanto, filho de Yamin, representante do poder ancestre feminino, e dos axé dos 16 ou dos abades, representando o poder masculino. A relação harmoniosa entre o poder feminino e masculino é restabelecida com o nascimento de Oxetura, que é o resultado da fertilização e da descendência. Oxetura restabelece a relação harmoniosa por duas vezes. A primeira, quando nasce o varão, e a segunda, quando consegue que as portas do Orum lhe fossem abertas. Outra vez, salvando a terra da seca total, reatando e mantendo mais uma vez a relação dinâmica do Orum e Aie. Após essa história, fica fácil entender os 16 mais 1. É aquele 1 que veio para somar e multiplicar, cumprindo, portanto, o fator dinâmico e harmonioso. Essa história traz vários ensinamentos, mas a intenção aqui é deixar claro o 17º Búzios, Oxetura. Toda pessoa viva é acompanhada, constituída por seu próprio Exu individual, elemento que permitiu seu nascimento, desenvolvimento, é o fator multiplicador. É importante ressaltar e deixar bem claro que, apesar de Exu ser produto do masculino e do feminino e ter facetas masculina e feminina, ele é masculino. Tão somente esta é a sua forma. Lembramos que a própria Yamin exigiu que o produto de sua fertilidade fosse masculina, fosse homem. Isto lá, no início da criação da terra.
Logo, não existe Exu fêmea, mas ele transita em tudo e em todos. Espero ter conseguido esclarecer e aproveito reforçar o pedido. Se inscreve, curta, comenta e compartilha para alcançar aí os 100 membros e começar com as lives. E também te convido a me seguir nas redes vizinhas. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e conto com todos vocês lá. Meu desejo é trazer cada vez mais conteúdos que agregue tanto sobre a técnica, que sim, pode e deve ser aprendida e praticada, quanto da cultura afro, que é rica em mitologia. Meu aurê e mojuba a todos.